Eu segui o meu caminho por algumas situações, né? Foi quando o ministério rompeu e cada um seguiu o seu caminho. Uhum. E aí, nesse rompimento, eu também segui o meu. E também aprendi muito com o pastor João Carlos. Inclusive, há alguns meses, acho que uns 6 meses antes da sua morte, assim, o Senhor nos uniu muito. Ele ficou muito próximo da gente. Conversaram bastante. Demais, demais. Assim, o pastor foi assim, um divisor, assim, alguma preparação mesmo espiritual. Eu não sei se ele já sabia que o Senhor ia recolher, mas ele me ensinou algumas coisas e um dia antes do Senhor recolher ele me dava orientações. E eu tenho o áudio até hoje. E ele Sim. disse assim: filha, cuide da obra. Filha, oriente as ovelhas. E era como assim, uma despedida. E ele me chamou lá, Maravilha. apresentou o Alípio na igreja, abençoou nossas vidas. Eu tenho isso gravado, tem na internet. E ele disse assim: olha, filha, este homem na sua vida é resposta de oração. Porque eu presenciei o seu sofrimento. E Deus lhe honrou. Lhe deu alguém para lhe ajudar você carregar o ministério, o fardo, né, a obra daquilo que Deus lhe confiou. Pastora, você ajudava na congregação, fazia a obra do Senhor, mas não tinha um apoio dentro de casa para isso? É isso. Assim, né? Eu tenho filhos, são 3 filhos que eu tenho. Inclusive, o senhor conhece a Mariana, né? Sim, esteve que é na igreja recente, a esposa do missionário Gabriel. Pastor, missionário Gabriel. Eita, já soltou um spoiler, Gabriel. Prepara que vem consagração aí. Ele é um bom. instrumento de Deus, né? Eu sei que Deus tem ministério grande, não só nele, como nos 3. Sim. Inclusive, o mais velho é pastor. E tem o Eric, o Mateus e a Mariana. Uhum. E eu, assim, eu sempre, como eu já disse, assim, eu tinha muita sede e tenho de Deus. E, assim, na época, não era recíproco, não era da mesma forma com a pessoa que eu convivia. Então, isso, assim, eu sofria demais. Uhum. Só que, assim, a Bíblia não ensina, e, aliás, o Senhor, ele abomina, pastor, o divórcio. O divórcio não é de Deus, é coisa terrível. Eu passei por isso e hoje o que eu mais ensino dentro da igreja, a minha igreja é uma igreja jovem, o senhor conhece. Sim. E assim, os jovens são bem aplicados. E a gente... A igreja jovem na idade e jovem também que tem uma juventude forte, exatamente, eu tenho muito orgulho deles. São bênção dos céus. São. E eu, assim, eu passei por esse processo. E sei que o Senhor permitiu também para que hoje eu tivesse outra visão. Foi uma saída de emergência, né? É como... Total. E Deus me deu um escape na última hora. No cinema tem a porta de entrada, mas tem a saída de emergência. Exatamente. É como o pastor Josué Gonçalves ele ensina nas palestras, né? Que o divórcio não é uma porta de saída ou de entrada, né? Mas é uma saída de emergência, quando não se tem mais possibilidade alguma. Exatamente. E há casos e casos, assim. Exatamente. Cada e caso o meu é caso foi bem crítico. Delicado, né? Bem delicado. Mas passada a etapa... Graças a Deus. Para a gente chegar no início do ministério, porque eu já vejo que a senhora já estava trabalhando na igreja junto com o pastor... Sim, né, pastor João Carlos e a apóstola Manuela. Até chegar no início do ministério, da plenitude, quero saber se houve conversão ou já nasceu em berço evangélico, pastor Alípio, né? E como veio parar aqui em Arapiraca, né? Já falou, conheceu Ele veio casar comigo. Ele veio casar, para Arapiraca, né? Casar. Ele me enganou e veio trabalhar para o pastor Valmir, mas, na verdade, ele veio casar. Muito bem. Não, eu, em Goiânia, tive o privilégio de conhecer que internet é bom para quem sabe... Tem que saber usar, né? Saber usar, né? É igual a faca na mão do cozinheiro, né? Hoje eu sempre digo... em algumas ocasiões, que o celular é uma máquina que, para quem sabe usar. Tem gente que usa e termina se acabando com a internet. Sim. Né? Eu tive o privilégio de conhecer esta joia e vim para Arapiraca a convite do pastor Valmir, né? Eu tenho ele como amigo, pastor Arlete, né? E eu sempre digo, a pior coisa é quando você recebe o apoio de uma pessoa e depois cospe no prato que come, né? Tem pessoas que muitas vezes saem do ministério e saem danificando, não, tá entendendo? Louvo a Deus,
pela vida do pastor Valmir, pastor Arlete. Cooperou para o bem em um momento da sua vida, né? E foi o canal para eu chegar até ela, né? Estive com eles terça ministrando. Estou sabendo. São amigos. Já estou sabendo, viu? Bênção. Então, de qualquer maneira, eu sou grato. Você aceitou Jesus como, filho? Eu aceitei Jesus na cidade de Satuba, né? Sempre toquei em banda fanfarra, cuidei de discoteca, cuidei de igreja católica. Uma hora eu estava na igreja católica, abrindo e ajudando o padre. Uma hora eu estava na banda fanfarra, tocando. Outra hora eu estava na discotapa, que só saía tapa. Aí, né? Então, se eu gostava de público, então, né? De qualquer maneira, gente... né? Aí, quando eu sempre... Minha irmã, que ela conheceu, né? Minha irmã, crente, e de repente sempre me convidava, mas eu nunca quis ir para a igreja, né? Quando foi um dia, parece até brincadeira o que eu vou dizer. Eu saí na porta de casa quando eu vi aquele nome no céu, Jesus. Desse dia para cá, eu senti nojo de tudo, né? Das práticas mundanas, né? Erradas. Aí peguei, tinha um vizinho meu que morreu nos Estados Unidos, parece em Boston, se eu não me engano, que era o Carlinho, né? Morreu lá como pastor, né? Teve um problema de saúde e faleceu lá. Aí ele, amanhã de manhã tu vai comigo? Tá certo. Aí eu fui e aceitei Jesus até hoje, na cidade de Satuba. Depois trabalhei com jovens no bairro de Rio Novo, em Maceió, que era entre Satuba e Rio Novo. Trabalhei em Satuba também com jovens. Isso na Assembleia de Deus lá? Isso na Assembleia de Deus. E de lá para cá eu vim, aí fui para Maceió, congreguei no Vegel, congreguei em Franco Jatobá, Bebedouro, Bom Parto, onde o senhor imaginar eu congreguei. Aí de repente, né, quando eu aceitei Jesus, minha família, uma parte da minha família disse, a partir de hoje não quero mais saber de você. Eu acho que o senhor ouviu falar em irmã Luzanira. Sim, do testemunho. Né? Luzanira, a senhora que ela morreu me levou, e ressuscitou. Me levou Isso. para a casa dela. Seu esposo não era crente, mas me aceitou. Aí foi onde eu aprendi a ser crente. Toda terça-feira, no outro dia era circo de oração, ela dizia, meu filho, hoje a gente vai passar a noite orando, né? Eu no começo, sem entender, aí tinha noite que eu pegava e dormia. Aí no outro dia eu dizia, eu peguei no sono no joelho. Ela, meu filho, Deus não é carrasco, Deus viu ali que você foi. Né? Você quis, Então, de qualquer maneira, aí trabalhei, e de lá para cá, graças a Deus, né? Eu quero ser sincero com os amados irmãos que estão vindo. Meu pai era pai de chiqueiro, minha mãe de santo, né? Olha só. Tá entendendo? Então, é uma grande história. Isso onde, pastor? Né? Lá em Satuba? Lá em Maceió. Maceió, né? Seus pais. Tá entendendo? Então, meu pai, minha mãe faleceu, eu estava pregando em Goiânia, quando chegou a mensagem, mas ela sempre dizia, nunca deixe o evangelho por nada. Aconteça o que acontecer, continue fazendo a obra, né? Então, quando eu até tive o privilégio de ela e pastor Valmir estender as mãos para eu vir para Alagoas, por velório. Mas eu preferi continuar porque eu estava fazendo a obra lá em Goiânia, né? Já estava morando e tinha uma agenda de um congresso lá. Mas era um pregador itinerante, era um obreiro, um presbítero, eu estava dirigindo, pastorando. E dirigindo uma igreja, só que nessa data eu estava cooperando em um congresso lá. Sexta, sábado e domingo eu era o pregador. Aí na sexta recebi justamente a notícia que dia 7 de setembro, essa data eu nunca esqueço, foi o dia que enterrou minha mãe, né? Mas eu estava pregando, ela, quer dinheiro para vir para Alagoas? Não. Você estava conversando, tá entendendo? E também o pastor Valmir. Tá entendendo? Aí foi a época que aconteceu essa fatalidade e aí eu ofereci, né? Eu daria uma parte, o Valmir também. Sim. Se ele, né, pastor Valmir é uma pessoa de um coração muito aberto. Ele é. Muito gente boa. Muito bom. Aí eu, graças a Deus, eu continuei fazendo a obra, continuei pregando. A igreja, que a gente tem que ter postura, eu não demonstrei para a igreja. Quando eu recebi a mensagem, continuei pregando. Quando terminou o culto, foi que eu disse, tá entendendo? Para a igreja que tinha acontecido. Aí, de qualquer maneira, eu sou grato a Deus, né? Porque eu hoje ainda passei alguns processos na vida de jovem,
Mas quando veio nessa ocasião para sepultamento da sua mãe? Eu não vi. Ele não veio. Ah, não veio. Não, ele preferiu continuar fazendo a missão que ele estava, né? Porque ele estava cooperando num congresso. Então, e o congresso não era um dia, eram 3. Eu preferi continuar. Aí eu não vim, né? Mas de qualquer maneira, hoje, se eu pegar ali o celular e lhe mostrar, meu pai hoje está só os ossos, né? Está só os ossos. Doente. Mas de qualquer maneira, eu perdoei meu pai, né? É claro que os filhos com isso sofrem, né? Meu pai trocou minha mãe por uma que dançava no candomblé, né? Aos 2 anos de idade, eu fui para um lado, para o outro. Os irmãos todos foram criados, um em um lado, né? Outro em outro. Sim. A desestrutura familiar. Desestrutura total. Minha irmã, hoje, que é esposa de um pastor, é missionária. Ela lá foi criada Bahia, num lar Batista, que tem até ali na Avenida Maceió. Não sei se ainda está lá, né? Hoje ela é missionária, casada com o pastor. Hoje eu sou também. Deus tem tido de misericórdia. Deus cuidou deles, Deus cuidou, tá entendendo? Verdade. Hoje todo mundo está bem. É claro que de evangélico só tem eu, minha irmã, mas somos gratos a Deus, né? E tive o privilégio de pastorear em Goiânia, 2 igrejas, e de lá só enchia a igreja para os outros, né? Tá entendendo? Então você via no apoio, né? De outros tem ocasiões que a gente só serve de escada para os outros, né? Tá entendendo? Então, de qualquer maneira, eu sou grato a Deus. Vim a convite do pastor Valmir, tá entendendo? Eu sou grato a Deus, né? Foi a ponte que Deus usou para eu vir para o estado de Alagoas de novo e casei. Já tinha, antes de sair de Alagoas, eu preguei 7 terça-feira em Arapiraca. Eu vinha toda terça de Maceió para pregar no pastor Léo, que era uma igreja que ele tinha, que o pastor Valmir também era até de lá. Entrevistei o pastor Léo, da AD Santos. Tá entendendo? Isso. Aí ele pastoreava uma igreja ali perto do quartel, né? Então, sou grato a esses homens, tá entendendo? Que foi uma ponte para hoje eu estar em Arapiraca. Agora, voltando para a pastora Verônica, eu quero saber o início do ministério Plenitude de Deus, né? Pronto. Aí foi quando eu passei 12 anos, né, com esse pastor e a sua esposa na época, que o Senhor já recolheu ele, né? E aí, quando houve um rompimento do ministério, porque era o Eu Chamar, Ministério Batista Eu Chamar. Sim. E quando houve um problema familiar entre os dois, e houve também um rompimento, cada um seguiu o seu caminho, houve a separação por diversos fatores, e aí eles seguiram cada um o seu caminho, e eu também segui o meu. O pastor permaneceu no ministério, né? Batista Chamar. Ele permaneceu. A esposa para outro lugar, abriu o ministério que hoje é o Sinai, é um ministério grande, né? E tal. E eu também segui o meu caminho, a princípio, assim, porque na verdade você não abre o ministério do nada. Deus já tinha falado, eu já tinha me preparado em São Paulo. Os sinais já vêm, né? Os sinais já vinham. E aí foi quando eu também segui o meu caminho e comecei o Plenitude, que começou no quintal, na garagem de uma irmã, no Jardim das Paineiras. Nós começamos, pastor, com 2 crentes, 2 irmãos. Inclusive um o Senhor já recolheu, que era o missionário Belo, que também dorme no Senhor. E nós começamos com 2 irmãos lá no Jardim das Paineiras. E assim, muito espinhoso, na época o lugar era muito perigoso. Eu morava no outro bairro, morava no Planalto. Tem mudado bastante aquele bairro, né? Graças a Deus. As pistas novas lá. Graças a Deus. Oração, isso aí é o poder da oração. Graças a Deus. É Deus quem faz isso. Mas no começo, eu cheguei ali logo nos primeiros, até o pastor, né, o pastor João, porque eu fui fazer missão lá, antes do Ministério Plenitude, eu fui fazer missão lá, no ministério do pastor João Carlos, antes disso, antes do Plenitude. Não tinha o Plenitude ainda, quando ainda era o Eu Chamar. Ele tinha uma obra lá. Mas quando aconteceu o rompimento, aí não floresceu. E aí ele também foi deputado na época, meu pastor. E ele queria que eu auxiliasse ele na sede. Só que não dava certo para a minha sede, porque o meu chamado é ali no lugar que ninguém quer. Entendeu como é? Lugar das dificuldades ali com o no povo, lugar, né? Que ninguém Desestrutura familiar, eu imagino assim, porque
Você passou por uma situação de dificuldade. Exatamente. E agora queria ser instrumento de Deus para mudar a vida dessas pessoas. E aí o pastor dizia, filha, você fica aqui porque eu fico em Maceió e eu não posso vir toda semana e você toma conta da igreja sede. Meu Deus do céu, aquilo para mim era um sacrifício, um martírio. Meu Deus, pastor, não dá para mim ficar aqui, não é o meu chamado. Deus chama uns para os palácios, outros para as vilas, outros para os lugares não alcançados, e cada um tem o seu chamado. E aí eu disse, pastor, eu quero ficar no Jardim das Paineiras. Ele disse com essas palavras, e no dia, antes da morte dele, ele reconheceu isso. Ele disse, filha, ali não dá fruto. Ali você vai dar murro em ponta de faca. Ali não está sem futuro ali para você. Você fica aqui, que a igreja está estabelecida e tal e tal. E eu disse, pastor, eu acredito num Deus que faz sair água da rocha. E um Deus que faz florescer no deserto. Se Deus está no negócio, vai florescer. Eu creio que vai florescer. Ele disse, não, se você crê, entre você e Deus. Aí o seu campo se tornou aquele bairro. Terra fértil. Bairro Nilo Coelho Nilo agora. Coelho. Né? Mas na época da Jardim das Paineiras, vulgo Cidade de Deus, que era um tema pejorativo. As pessoas falavam... Era referência ao filme lá, né? Da favela. Exatamente, da favela e da violência, né? Sim. E aí, realmente, Deus trabalhou e está trabalhando naquele lugar. E de 2 membros, para a honra e glória do Senhor, a gente tem uma Era uma garagem? Era uma garagem na casa da irmã. Aí, na casa da irmã, a garagem ficou pequena. Aí, ela cedeu o quarto. Aí, depois que ela cedeu o quarto, ela cedeu a sala, tadinha. Foi aí explorando ela, a foi casa explorando, e a obra crescendo, florescendo, até que não deu mais. Não deu mais para a gente ficar lá. E a gente passou 1 ano e 8 meses subindo no Monte do Fernandes, meio-dia. Para que o Senhor preparasse um espaço para que a gente pudesse cultuar o Senhor naquele lugar. Só que lá, pastor, os irmãos, o senhor já foi lá algumas vezes, lá é um trabalho de libertação, lá a obra é de libertação. Porque tem muitas famílias desestruturadas, né? E o pessoal é muito carente, muito carente. Então, ali realmente é só mesmo quem tem amor à obra. A gente não tinha condições de comprar um chão, não tinha condições de comprar uma casa para abrir toda e tal, e não tinha. Só tinha Deus e a fé. E a gente passou 1 ano e 8 meses perguntando ao Senhor como é que a gente ia fazer. E Deus preparou aquele espaço que o Senhor foi lá e viu, que é bem grande. Igreja grande. De esquina, uma bênção. E ali foi debaixo da oração. Foi debaixo da oração, debaixo de jejum, que o Senhor preparou aquele espaço para a gente, que quando a gente conseguiu, eu fui ameaçada de morte, porque ali era um espaço para ser área de lazer, um espaço que era público, e aí a gente teve que ir para a prefeitura, fazer todos os trâmites, como tem que fazer para você conseguir, né? E tal, e a gente fez, e quando a gente ganhou, a gente conseguiu vários inimigos, porque as pessoas tinham interesse em usar lá e pegar, fazer chácara. Invejoso tinha um olho grande, né? Mas a obra do Senhor prevaleceu. Mas o Senhor disse que era para mim ungir, derramar óleo naquele espaço, naquele terreno, que ali seria a casa dele. Passaram-se mais de 2 anos para se cumprir o que o Senhor falou. Mas o Senhor, ele não é mentiroso. Quando ele fala, ele promete, ele é fiel para cumprir. E ele cumpriu. Mas assim, eu fui ameaçada de morte, não foi uma vez só. A gente começou a construir com 1 metro. O pessoal foi lá e derrubou tudo. E foi coisas assim. É a história de Neemias, né? Foi. Em cima da muralha e os inimigos, vai cair. Sambalate lá. Sambalate e Tobias estava lá reinando naquele lugar. E foi coisa séria. Hoje a gente fala, assim, até engraçado. Mas antes, na época, as lágrimas, meu né? Deus, muita de mangação, uma das cadeiras de cerveja antártica. As cadeiras da igreja era aquelas, não tinha aquelas cadeiras de ferro, né? Eita, da Antártica, tempo, da Skol, da Brahma. Você nem se existe mais esse negócio. Não, acho que não existe mais, não. Porque ali... Essa aqui não tem nem cadeira. Era uma bênção de Deus, uma bênção. Prova, né? A caixa, e o microfone dava choque, e quando chovia era só o sangue de Jesus. A gente não conseguiu levantar ela tão rápido porque a gente não tinha verba. A gente fazia culto em cima. Era a senhora, os meninos e os crentes alcançados lá.
Pastor Paulo Vitor foi um dos primeiros que o Senhor alcançou naquele lugar, porque ele também tem uma história belíssima. E o Paulo Vitor, esposo da Laísa? Esposo da Laísa. Amigo. Laísa é minha prima. Isso. O Paulo Vitor, esposo da Laísa, ele dormia na igreja porque não tinha parede e não tinha teto, era uma lona. Menina guerreiro, viu? Aí ele dormia para que ninguém mexesse no som da igreja e nem nas coisinhas que a gente tinha conseguido comprar com muito sacrifício. Aí ele dormia, não tinha teto, não tinha parede, e eu me preocupava, eu ia para minha casa, mas me preocupava com a segurança do menino. E ele não tinha pastor quem fizesse o menino ir embora para dormir na casa dele. Na época ele tinha 13 anos. Não, pastor, eu vou dormir aqui. E o meu filho, que Deus o livre, alguém venha roubar aqui, vai fazer uma coisa com você, um mal para você. Não, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui. Ele dormia do lado da caixa de som. E dormia até levantar a igreja. E, pastor, o chão era no barro. As irmãs afundavam o salto. Mas era uma glória. Pastor, uma glória. A igreja era um poder que hoje a gente sente saudade. Jovens batizados no Espírito Santo. Um fervor espiritual tão grande, né? Um fervor. Eu tinha departamento de jovens com 32 jovens, quando era poucos jovens. Mas eu já tive até 48 jovens. Tinha jovens que saíram do presídio e ia para lá aceitar Jesus, e ali a vida era transformada. Eu tenho um testemunho de vidas ali transformadas. Que bênção, pastor. De uma forma que o Senhor diz, não dá para acreditar. Isso incentiva pessoas que querem fazer uma obra, mas estão pensando nas dificuldades, né? Exatamente. Não vai dar certo, porque aquele lugar é violência, é isso, é aquilo. Dá. Olha aí, se Jesus está no negócio, dá. Se Jesus está no negócio, dá. Hoje eu tenho senhoras casadas de bem, que antes viviam na prostituição, jovens com 12 anos prostitutas, 13 anos prostitutas, e que hoje são senhoras casadas, servas de Deus, que servem o Senhor na igreja, com excelência. Eu tenho ex-drogado, ex-assassino, ex-bandido, que hoje é homem de Deus e prega o evangelho. Assim, a gente tem vários testemunhos. Um lugar muitas vezes esquecido pela política, pelo governo. Exatamente. Né? Até hoje, né? Até hoje é esquecido. Por mais que tenha melhorado em certos aspectos, mesmo assim continua à margem, né? Esquecido. E a igreja está lá trabalhando. E a igreja está trabalhando, graças a Deus. E a gente mesmo se reúne, sabe? Tem algum irmão que precisa de uma cesta básica. Aí é eu que saio no grupo da igreja. Minha gente, traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar e tal. Tem gente entre nós precisando. Aí a gente faz ali aquela cesta básica entre nós mesmos e abençoa aquele irmão. É a igreja fazendo o papel do governo. Fazendo porque, olha, o papel do muita gente governo. pensa, pastor, que a igreja tem obrigação de dar cesta básica, Não tem. de chegar com assistência. Não tem. Isso é uma obra acessória, né? Social. Jesus não disse, os pobres vocês sempre terão. Exatamente. Porque Judas queria Ainda tem dizer uma que aquela mulher aí, jogou né? o perfume desnecessariamente, né? Porque valia muito. Porque valia muito. Mas a igreja ajuda, por quê? Porque Cristo impulsiona. Ainda tem uma Exatamente. observação aí, que muita gente acha que igreja hoje dá dinheiro, né? Tá, o senhor que sabe, o senhor hoje tem o seu preço. trabalho. Só a gente sabe as nossas né? lutas e os nossos choros, Muitas né? vezes o senhor tira do meu seu bolso Jesus. para Pra socorrer ajudar. alguém. Exatamente. Né? Então tem assim. culto ali que a igreja está lotada. Quando pensa que não sai só o quê? R$2 na salva. E com isso... Fala, filho. Aquele que pensa em fazer a obra para se beneficiar Isso. financeiramente, esse vai se decepcionar. Porque, na Exatamente. verdade, o benefício é o reino, é almas para o Senhor. Porque isso é o próprio Deus que nos chamou, né? Marcos 16:16. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso o Senhor... E eu me sinto assim... no meu dever de fazer isso. Por quê? Porque na hora que eu mais precisei, pastor, Sim. quem me acolheu foi aqui o Senhor. Então, a gente é muito ingrato quando a gente só pensa em nós e esquece Verdade. daquele que está lá precisando. Puxa vida, um dia a gente também não precisou. Um dia também o Senhor nos acolheu. Essa é uma obra linda, pastora, que é feita lá naquele local. A gente está caminhando já para o final, porque pouco tempo para muito Deus, assunto. Para mim nem começou. Eu pensei que só estava no... Pois na é, abertura. uma Na horinha só, né? introdução, Uma horinha só, mas tem quando que o testemunho é lindo, né? A gente tem parte 2, né? Porque hoje muita gente sai da creio. igreja, sai de uma igreja e aí
viu muitas coisas dentro da igreja e quer abrir um ministério, mas aí é onde bate a cara. Tem que ter estrutura para isso. Tem que então, ter. Estrutura espiritual principalmente, né? Tem que ter estrutura, tem que ter raiz, né? É verdade. Lidar o povo, hoje ela atende um povo, né? A gente tem que ter raiz para atender o povo. Verdade. Aí eu vejo da noite pro dia o cara sai do ministério, é abençoado pelo Senhor, é abençoado pela gente, aí já se acha, aí já quer voar, já quer abrir um ministério. Os processos, já quer abrir um ministério achando que a igreja dá dinheiro. Aí é onde bate. Sofre bastante. Eu acabo tendo pena. E quando me procura, porque lá na frente quebra a cara e depois volta com a cabecinha baixa, né? Bem, porque é espinhoso. É uma escolha para a vida. Né? É uma escolha para a vida, é um processo. E principalmente trabalho de libertação. Pastor, é comprar a briga dos outros, comprar a briga dos outros. Tem que ir até o final. E você tem que ter estrutura. Porque aquilo vai se levantar contra a sua vida. Exato. E se você não tiver estrutura, arrebenta com a sua vida. Não tem para onde. Arrebenta. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Esse negócio de queima, tá amarrado, sei o que. A gente tem que ter sabedoria e saber onde a gente tá pisando. Se não tiver vida no altar, não adianta só a palavra, né? Não só adianta, as expressões. não adianta, porque isso reflete na sua vida. Teve um evento lá na igreja que eu faço de tolo, um olho aberto e outro fechado, e o pregador pregou. Aí, quando ele desceu, o demônio pegou uma moça. Foi. O senhor acha que esse pastor orou pela moça? Saiu orando pelos outros. Aí chegou uma menina, chegou uma missionária nossa, foi lá e botou a mão e orou. Disse, em nome de Jesus. Ele não deixa, a menina foi lá e orou. Tá entendendo? Então, justamente. O que eu deixo só de observação, que tem muita gente escutando, a gente muitas vezes dá tanto valor de fora e muitas vezes dentro de casa tem aquela que usa um sapato, né? Deus ali. Então, de qualquer maneira, a gente tem que valorizar. Eu sempre tenho muito medo, pastor, de chegar num exemplo na sua igreja, pregar a palavra e depois deixar o abacaxi para o senhor descascar. E eu sempre tenho muito cuidado. Para o senhor ter uma ideia, a igreja Plenitude de Deus, ela passou 7 meses sem nenhuma cadeira no altar, orando pelo altar. Nem a gente subia, né? E hoje, o senhor vê aqueles cuidados com raidinho, porque de lá da porta já diz, sobe, não sobe, sobe, não sobe. E ela dá as coordenadas, a gente dá as coordenadas. Então, tudo isso, né? Porque, como ela disse, botaram o revólver na cara dela, derrubaram a parede por várias vezes, né? Então, tudo... Aí alguém acha... É um contra-ataque porque foram mexer justamente no lugar onde havia muita destruição familiar. Exatamente. Aí o inimigo ainda teve o som, que deram o som, de repente foram buscar, aí no meio do caminho a Kombi pegou fogo. Foi a Kombi que foi pegar o som, nunca deram pegou. O som, aí desistiram, foram buscar o som, aí quando estavam levando de volta... A Kombi pega fogo na ladeira. A Kombi nem chegou lá na igreja, né, para pegar. Eu vou ler um texto aqui só para a gente embasar a última pergunta, para terminar. Então, de toda essa história linda, esses testemunhos de vida, essas vidas que foram alcançadas, estamos fazendo agora 12 anos, não é isso? Isso. Não, já fizemos 12. Fizeram 12 agora. Em 2025 vai por 13. Opa, 13 anos, tá chegando 13 anos. Julho, dia 12 de julho, faz 13 anos. Que bênção. Então, fica aí, né, esse episódio para todo mundo assistir e ver esse testemunho lindo de que Deus, ele valoriza os pequenos começos. Exatamente. E olha a obra se estendendo. E olha que ainda ofereceram dinheiro para ela não casar comigo. Mas, rapaz, ia perder Mas essa já bênção. passou. Aí, graças a Deus, a gente está caminhando. Pensa no homem grato, é esse aí, viu? Tem 3 subs, congregações que estão começando, sabe, pastor? Quais são os locais da sub? No Sítio Capim, a gente tem um ponto, na verdade não é igreja ainda estabelecida, é um pontinho de congregação está começando, mas o Senhor já tem feito grandes coisas, mas é também no lugar que ninguém quer.
Ninguém nem entra lá. Então quem vai sou eu, a louca. Eles me chamam de tia, de irmã. Ninguém mexe com a irmã. Hoje mesmo eu recebi um telefonema, uma pecinha abençoada de Deus. Disse, ninguém mexe. Irmã, a senhora venha para cá, fique tranquila. Que aqui, quem manda é nós. Ninguém mexe com a irmã. Eu amei. Deus abençoe. E a gente vê, pastor, o trabalhar de Deus. Como Deus é poderoso. Imagine o que Deus fez lá com o Gadareno, Marcos 5. Né? Então, essas pessoas que não são alcançadas, que ninguém dá nada, que a sociedade rejeita, são esses que Jesus quer transformar. São essas pessoas. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Entender que do nosso lado tem alguém que precisa de Jesus. Verdade. Né? Tem alguém que, às vezes, até com a mente fraca, usada pelo diabo, faz coisas feias, coisas que a gente olha assim, fez isso. Mas tem toda uma história, tem todo um cenário por trás. Sim. E a gente precisa falar que Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Amém. Jesus ainda restaura. Jesus, ele veio para transformar. Ele veio para transformar, para mudar a vida daquele que dá lugar para ele. E eu creio muito nesse Jesus Deus que transforma. É bom, viu? Porque ele transformou a minha vida. Aí, pastor, é Sítio Capim, quais são as outras? Sítio Capim, Miaí. Sim. A gente está no Miaí. Na praia lá? Na praia. A igreja na porta da praia. Coisa boa. Inaugurou sábado passado. Mas eu brigo, viu? Eu digo lá na igreja. Quem pensa que vai para o Miaí para tomar banho de praia, fique. Porque nós vamos. Porque, na verdade, é uma ovelha nossa que foi morar lá. Sim. E ela não se adaptou, até porque lá não tem muito ministério. Lá o pessoal vai tomar banho, não vai querer saber de igreja. Sim. Mas muitas pessoas que precisam, carentes de Deus. E a gente foi passar uma semana lá, logo quando a gente casou, a gente ganhou a casa para ficar lá, de uma ovelha nossa, passar uma semana de lua de mel. Mas, na verdade, a gente passou uma semana fazendo missão. Fazendo a obra. Era toda hora orando e na porta, batendo na porta. Verdade. A gente ouviu a necessidade, orou 5 anos. Sim. E agora o Senhor trouxe a resistência. E está uma bênção. A gente começou a semana passada e eu fiquei surpresa. Agora quase que a gente não chega lá. Foi uma guerra terrível. Livramento que Deus nos deu para chegar. E quando chegou lá, meu Deus, Deus confirmou. Deus faz, né? Deixa eu ler um texto bíblico para fazer minha última pergunta. Sim. Que é baseado no que vocês já fazem, um casal de pastores. Romanos 16, verso 3 a 5, só para a gente concluir. Tá. Romanos 16, verso 3 até o verso 5. A senhora pode ler, por gentileza. Tá. 16, 3 a 5. 3 a 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhe agradeço, mas também em todas as igrejas gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epênito, que é as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Muito bem. Principalmente essa parte aqui, a igreja que está na sua casa, se reúne na sua casa. Priscila e Áquila. E é o primeiro texto. Né, o exato. O primeiro texto que fala uma mulher, depois um homem. Né? Normalmente, pela cultura da antiguidade, era o homem e a mulher. Priscila e Áquila, que se converteram pela pregação de Paulo e receberam os irmãos na sua casa e ali se tornou uma igreja. Né? E a pergunta que eu faço para a gente finalizar e fazer uma oração é essa: como é a vida de um casal de pastores, né? Principalmente quando a esposa é pastora, o marido também é pastor e precisam administrar os talentos diferentes, né? Exatamente. Uma prega, o outro prega, um canta, o outro canta, um tem uma visão de uma forma na igreja, o outro tem outra visão. E essa pergunta ela também engloba essa outra: se é difícil cuidar da obra do Senhor sem um casamento estruturado? Não tem como. Não tem como. É necessário ter uma estrutura conjugal boa, né? Exatamente. Familiar boa, para depois cuidar da obra do Senhor. Então, sobre a administração de 2 pastores, casal, na igreja, e quando o marido ou a esposa não tem o chamado e um fica sozinho. Como é que a gente faz com isso? Horrível também. Deixa eu responder a primeira pergunta. A primeira pergunta, casal de pastores. Na administração, no casal de pastores, no meu caso, assim, é uma coisa que eu louvo a Deus, é que quando o Alip chegou, eu já era pastora.
ele vem de uma igreja que é bem rígida, não acredita no ministério pastoral. Mas eu nunca tive essa dificuldade com Alípio. Alípio, ele fala, a Verônica, ela é minha pastora. Ele nunca chegou, pastor, para tomar frente de nada. Sim, cortar, né? Não. Só porque é mulher. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, é necessário haver essa unidade. E eu creio que por tudo que eu já passei, Deus, ele preparou ele para caminhar junto comigo nesse sentido. E tem coisas também assim, porque graças a Deus eu vejo Deus trabalhando na vida dele, transformando em algumas áreas e também na minha, porque ninguém é perfeito. Mas, assim, no temperamento, no temperamento, Alípio tem um temperamento, hoje mais não, Deus está tratando, muito explosivo. E a forma dele... Era Pedrinho. Pedrinho. Certo, Esse é Pedrão. E como eu sou pastora mãe, quando ele chegou, a igreja toda... O que é isso, meu Deus? Quer dizer que não é só mais a senhora, tem outro? Agora é um pastor também? Primeiro que a princípio eles não aceitavam por ciúme de mãe. Sim. Porque além de ser uma pastora, eu sou uma mãe, porque a maioria é jovem. Enfim. E hoje a gente consegue andar conciliar. E é muito bom conciliar. Porque eu tenho a minha experiência e ele tem a dele. Ele tem a vivência do que ele já viveu e eu também a minha, e junto a gente se une para o bem da obra. Agora, assim, quando é uma coisa que está assim, ao extremo, alguma situação que acontece, ele tem a humildade. Eu chego nele e digo, Alípio, meu filho, pelo amor de Deus, aquilo ali que você fez, meu filho, é só o sangue de Jesus. Mas nunca... Então, nos bastidores tem esse acordo, essa conversa, né? Nunca eu desmereço o papel dele como homem e o sacerdote da casa, especialmente... Em público, a gente tem que entender isso. Porque a Bíblia fala isso. Ele é o meu esposo, então eu devo honrá-lo. E eu, como pastora, fica aquela coisa, sabe? Então, eu tenho que ter muita sabedoria. Mesmo que você tenha muitas atribuições pastorais, exatamente, ele permanece sendo o marido. Permanece sendo né? o sacerdote. O sacerdote do lar. Inclusive, até não chamar alguém, até não fazer algo dentro da obra, é tudo em conjunto. Ali, essa semana ele puxou minha orelha porque eu marquei uma coisa e esqueci de dizer a ele. Mas eu não falo, não foi assim proposital, eu acabei esquecendo. Sim. Aí ele disse, você fez isso nem me falou. Eita, me perdoe, viu? Olha, vai ser assim, pode ser. Ótimo. Aí ele, não, tá bom. Então, assim, a gente trabalhando em conjunto e sempre pensando em prol do reino. Sim. Isso é o mais importante. Em prol do reino. E ele entende que, assim, quando ele chegou, já tinha 7 anos de estrada. Então, já tinha esse respeito pastoral, né? Exatamente. E para conquistar esse respeito pastoral do pastor Alípio agora, era um trabalho para frente, né? Mas aí, Jeová tem que quebrar o Pedrinho, né? Muito ainda. Então, pastora, e aquele homem ou aquela mulher que o seu cônjuge não tem o chamado pastoral, mas ele tem ou ela tem? Como permanecer? No respeito. Um tem que respeitar o chamado. É por isso, assim, lá é muito jovens, inclusive tem alguns que vão casar. E, assim, o que eu mais friso e que eu mais falo, porque foi coisa que eu passei na minha vida. Digo, minha gente, em nome de Jesus, vocês têm que casar com crente. E que seja homem de Deus e mulher de Deus de verdade. Comece a observar se é bom filho, comece a observar os comportamentos em casa, comece a observar se trabalha, comece a observar se a mulher ela ajuda a mãe nos afazeres de casa, porque tudo isso vai interferir no ministério, porque a sua casa é a primeira igreja. A primeira igreja é dentro de casa. Eu estou aqui fazendo entrevista, mas eu já deixei meus pratinhos lavados, já deixei minha casa ajeitadinha. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai fazer missão. Missionária do lar, né? Eu trabalho também fora, eu sou funcionária pública há 24 anos. Eu sou agente comunitário, sou técnica de enfermagem, eu estudo, eu sou... também estou no 5º período de teologia, vou concluir uma faculdade em fevereiro, então, eu termino. São muitas atribuições, para a honra e glória do Senhor, porque eu tenho planos futuros, né? Como teóloga, eu vou conseguir abrir esses espaços. Escola teológica, ajudar isso. Porque eu tenho minhas bênçãos, um monte de jovens, como o senhor viu. É verdade. O altar cheio de jovens. Mas se eu não preparar esses jovens às nações, o Senhor me diz que vai me levar às nações. E eu tenho certeza disso. Como ar que eu respiro, eu sei que eu vou. Amém. Mas eu quero preparar os meus obreiros para isso, para eles não sofrer o que eu sofri.
né? Para eles mais tarde não padecer. Tem lugares que você entra, você diz, eu sou pastor, de boa. Você tem uma carteirinha da convenção, você entra. Mas tem lugar que você vai ter uma... Como assim, pastor? Pela sua profissão, né? Você estudou aonde? Exato. Qual é a sua faculdade? Escolaridade. Qual é a sua escolaridade? E está muito perto disso, porque Jesus já está voltando. Então, se a gente não se preparar para o que está por vir, a gente vai sofrer. Muito bem. E eu quero preparar os meus obreiros para isso. É Bênção. o meu sonho. Bênção. E essa benção aí... Aí pronto, tem que ter uma... Tem que ter. Não tem como andar junto se um discorda. Porque você não vai viver a vida toda de amor. Né? A vida a dois não é fácil. Tem altos e baixos. Então, Verdade. assim, se o caba tem um chamado, o rapaz tem um chamado, que nem eu tenho joias lá na igreja, os meninos, né? As meninas também. Aí casa com um cara ou uma moça que não tem nada a ver, vai viver dentro do inferno. Porque o chamado vai arder. E como é que o senhor vai pregar com uma mulher rinchosa dentro de casa? Então, quem tem o privilégio de escolher, escolha com paciência. Escolha com paciência. Mas quem com já está no sabedoria. negócio e se converteu, paciência e oração. E oração. Esses dias ela sabe disso, Paciência ela foi e oração. dormir e eu fiquei numa reunião ministerial para resolver um abacaxi de um pastor. Foi. Né, que a esposa não, a Muito esposa é crente, sério, muito mas sério. ela não andava com ele. E deixaram o abacaxi para eu descascar. Como vice-presidente da convenção, eu tive que resolver, né? E trouxe, graças a Deus, a gente conversou, resolveu, né? Só que hoje ele está separado. Ele está em uma cidade e ela está em outra. Né? Então, de qualquer maneira, não é fácil. Com duas crianças, pastor. Com duas Eu crianças. chorei. É difícil, é Tá ruim. entendendo? Olha, não isso pode mexeu tomar essa demais com as atitude, tem minhas que andar emoções. junto. Meu Deus. A gente vai ver muito isso, né, pastora? No ministério a gente vai ver muito não isso. adianta. Tem muitos aí. Me permita, senhores que estão ouvindo. Existe muitos pastores segurando o seu casamento para segurar o ministério. E eu não Isso é aconselho horrível, isso, porque isso é horrível. Sofre a obra, sofre o ele. casamento, sofre ele. Né? Não é que eu estou dizendo, por favor, que se Que separe. Mas tem Mas que que busque tentar a restauração resolver, a todo custo, tem né? que tentar resolver, nem que seja na oração. Hoje eu luto com todas as formas, não só na igreja, como no pessoal. Que o Senhor restaure. Eu acredito, pastor. Por mais que as pessoas dizem, não. Eu acredito que Deus pode. Eu acredito que Deus pode. Esses dias mesmo uma moça conversou comigo que ia separar do esposo. E começou a contar, porque ele era assim. E eu disse, minha filha, não faça isso. Eu sei o que é, eu já passei por isso. Não vale a pena separar. Faça um acordo, tem que ter tudo. A menina, com um sorriso do lado, ou outro agora, restaurou o casamento. Tá vendo aí? E tá até com suspeita de gravidez. Aí o pastor diz, não, deixa que não tem jeito. Aí depois eles se arrumam pra lá, se juntam. O pastor não acreditou no amor. É o pastor que não presta. Amém, gente. Um prazer recebê-los. E o pastor Alípio, pastora Verônica. Eu sei que tem Prazer muita coisa para falar. A gente o nem tempo é muito introduziu curto. ainda. Aí a gente deixa para uma próxima oportunidade falar muito mais. Mas foi né? maravilhoso. Mas muito obrigado por esclarecer, né? Trazer um testemunho de vida, a história desse ministério lindo, abençoado. E dizer que estamos à disposição, Amém. viu? Nós Agradeço também. de todo o coração, pastora Verônica, pastora Alípio. Mas eu só vou lhe levar lá no jardim se o senhor levar esse moço ali, né? Bora, Jean, vamos junto. O Jean tá Eu bem. quero sim. agradecer ao Jean, que nos recebeu com Jean grande carinho. Quero um anjo. agradecer a vossa relíquia, né? E somos gratos a Deus. Quero dizer que a Igreja Plenitude está, não posso dizer uma porta, um portão aberto com o Glória seu a Deus. ministério Amém. para lhe servir. Amém. Né? Eu sou engraxate do seu sapato para lhe servir. Opa! Esse quero homem, olha, esse homem é uma bênção. Eu até tô imaginando porque ele ganhou o coração da pastora de tão Ele longe, é muito né? galanteador, né? Meu Deus do céu, o homem é bom. Amém, Eu também pastora. agradeço a Deus. Convide o povo para a igreja, um dia a Amém, igreja. amém. Ali, ó, para aquela câmera lá, o Pronto. povo vai te ver. Eu quero convidar todos para participar, né, de um dos nossos cultos, visitar o nosso trabalho. Nós temos culto segunda, quarta, sexta e domingo, todos às 19 horas. E você é nosso convidado a nos visitar para a honra e glória do nome de Jesus. Estamos lá na Rua Rosa Mística, número 7, bairro Nilo Coelho.
nós temos a nossa igreja sede. Também temos sub no Capim e também nós temos um trabalho no assentamento sem terra aqui em Arapiraca. E você é nosso convidado. Que Deus abençoe a todos, abençoe a tua casa, a tua família, né? Que Jesus esteja contigo e tenha certeza de uma coisa, não tem nada que Deus não possa fazer. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Amém. Eu Glória creio, a Deus, em nome de Jesus, que para Deus nada é impossível, independente do que tu tem passado. Busca Jesus, busca uma igreja, não placa, mas Jesus, que você vai encontrar em nome de Jesus. Tenha todos uma boa noite. Que bênção. Já, né? Já. Boa noite. Faz uma oração para agradecer a Deus por esse momento, Amém. pastor, e nós Amém. encerramos em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade. Amém, Jesus. Porque muito obrigado. Eu entendo, meu Deus, que tudo provém do Senhor. Foi o Senhor que marcou essa tarde, o Senhor que marcou esse encontro. E eu sei, meu Deus, que a partir daqui muitos frutos darão. Deus, continua abençoando o trabalho, meu Pai, do teu filho, Aleluia. pastor Klaus. Senhor, o seu ministério, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Deus, em nome de Jesus, que ele possa ser uma boca profética, não só em Arapiraca, Amém, meu Jesus. Deus, Muito mas obrigado, aonde, Deus, meu Pai, privilégio. a Deus, esse trabalho alcançar, porque está numa rede social, e eu sei que alcançará Obrigado, muitos Jesus. lugares. Tu és fiel, tu começasse a boa obra, tu tem promessa de coisa grande, e tu és fiel para concluir. Eu também quero te louvar, meu Deus, pela vida do meu esposo, Senhor, pelo Ministério Aleluia. Plenitude, porque eu sei, meu Senhor, que coisas grandes o Senhor ainda tem a fazer no meio de nós. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está nos preparando para um novo tempo. Eu creio nisso, que 2025 será ano de coisas grandiosas, e eu te louvo e te agradeço, porque sei que o Senhor está conosco nas lutas, nas dores, nas dificuldades. Eu sei que o Senhor está conosco, a Deus, e eu te agradeço. Aleluia. Por Muito tudo. obrigado, Jesus. Glorifico o teu nome, porque tu és fiel, fiel e fiel e fiel. Que o teu nome seja glorificado nesse podcast e em nossas vidas, em nossos ministérios, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que nós já passamos da hora. Vai. Muito obrigado, gente. E desperta Arapiraca. Arapiraca. Até o próximo.